E aí tem um outro texto interessante, né? Que é o Salmo 82, que você falou dos deuses, dos deuses caídos, Anjos caídos. anjos caídos, que dá na mesma, porque a gente está vendo que o que é chamado de anjos é o que Na verdade são na deuses. verdade era entendido como deuses. E aí o Salmo 82 diz o seguinte, esse é o Salmo todo, mas ele é curtinho. Deus preside na Assembleia Divina, em meio aos deuses ele julga. Então é uma cena, também essa cena de conselho, né? Isso aparece muito no Antigo Testamento. Então Deus, que é Elohim, a palavra lá, só que está preside, então é o verbo no singular, então você sabe que está falando de Deus no singular. Deus preside na Assembleia Divina, em meio aos deuses, plural, a palavra também é Elohim, é a mesma palavra, ele julga. Até quando julgareis falsamente sustentando a causa dos ímpios? Então, Deus está na Assembleia, ele convoca os outros deuses e fala: até quando vocês não vão fazer a justiça? Até quando vocês vão fazer coisas erradas, né? Até quando vocês vão deixar de cumprir o papel que foi dado a vocês de que é cuidar bem das nações? É o que está implicado aqui no texto. Até quando julgareis falsamente sustentando a causa dos ímpios? Protegei o fraco e o órfão. Fazei justiça ao pobre e ao necessitado. Libertai o fraco e o indigente. Livrai-os das mãos dos inimigos. Então é isso que Deus quer que os outros deuses façam, mas eles não estão fazendo. E o que é proteger o órfão e o fraco, fazer justiça ao pobre e ao necessitado, cuidar da viúva, muitas vezes aparece isso. Isso eram demandas que o rei, no mundo antigo, era responsabilizado. Não era uma república. O cidadão comum não se sentia culpado da viúva estar desamparada. Isso é um problema da administração central. Sei. Eu sou um camponês que eu estou cuidando do meu. O órfão e a viúva é um dever do rei proteger. O órfão, o fraco, etc. Então, por exemplo, quando você pega o Código de Hammurabi, que é um texto que traz uma série de leis, né, da Babilônia, mais antigo do que a Bíblia. Olho, né? Isso, o lei de Talião, lá, olho por olho, dente por dente. O Código de Hammurabi ele começa com uma espécie de prefácio, né, com um texto que antecede as leis. E nesse texto diz, né, que Hammurabi, devoto, né, inspirado por Shamash, que é o deus Sol, que é o deus de justiça, representa a justiça no contexto ali da Mesopotâmia. Ele protegeu o órfão e a viúva, fez justiça ao fraco e ao oprimido. Ou seja, o que o texto quer dizer? Que ele foi um bom rei. Aqui, Deus está falando, vocês não são bons reis. Vocês, seres celestiais, que deveriam estar reinando sobre essas nações, não são bons reis. Bons reis, vocês não estão cumprindo o seu papel. E aí continua o texto. Eles não sabem, não entendem, vagueiam em trevas, todos os fundamentos da terra se abalam. Ou seja, um caos generalizado, porque vocês são péssimos administradores. E aí diz, eu declarei, vós sois deuses. Aqui é Yahvé falando para essa assembleia. Vós sois deuses. Cara. Todos vós, filhos do Altíssimo. Filhos dele. De fato são deuses. Vocês de fato são deuses. Contudo, morrereis como qualquer homem. Ué? Ou seja... Não são imortais, então? Então, a expectativa é de que sejam. Mas como eles não estão cumprindo esse papel, eles vão perder a condição de divindade. Aqui é a ideia de queda. Essa ideia de queda é uma ideia desenvolvida na literatura enoquiana, que é ali textos já mais antigo possível, 3º século para frente. Essa Depois ideia de anjo tá cair. Antes de Cristo. Antes de Cristo, isso? Isso, 3º século antes de Cristo. Tá. Mas aqui, quando a gente está falando de Salmos, então. a gente está falando às vezes de ano 500, muito mais antigo. Mas na literatura enoquiana, ela vai pegar esses temas que já são estranhos para eles, porque eles já estão remotos do contexto mais antigo ainda da Bíblia, e eles querem fazer sentido disso. E aí surge, por exemplo, o livro de Enoque, que vai falar da queda dos anjos, que é um tema central, né? Do livro de Enoque. Não é uma queda exatamente, esses anjos / Deus, eles descem voluntariamente, né, para a Terra, e aí tem um cisma, etc. Mas esse é outro assunto. A gente pode fazer um episódio só sobre o livro de Enoque também. Que não é canônico, né? Não. E por quê? Mas foi muito influente, né? Foi? Pô, essa ideia de anjo caído é só daí. Sério? Vem daí? O livro de Enoque, ele traz isso a partir de uma interpretação de Gênesis 6, que é uma história lá de que os filhos de Deus copularam com as filhas dos homens. Quem são os filhos de Deus? Os anjos. Porque senão serão os filhos dos homens fizeram. Os filhos de Deus copularam com os filhos dos homens, são seres de outra categoria, são seres divinos imiscuídos ali, né, se misturando com seres mortais, que acontece muito nas mitologias, nos textos antigos.
Zeus tem filho com um monte de mulher mortal, e por aí vai. Isso não é uma impossibilidade. Isso é uma impossibilidade para os rabinos judeus ali, muito depois, que já têm outra visão sobre Deus, entendem a ideia de Deus diferente, a ideia de anjo diferente. Aí eles falam, a partir desse esquema que eles têm, daquele contexto, eles falam, anjo não cruza com mortal. Não é compatível a natureza de um com o outro. Logo, a gente tem que interpretar esse texto de forma diferente. Já em Enoque fala desses Néfilins, desses gigantes, desses filhos. Isso. E depois o dilúvio é para acabar com essa raça desses semideuses, desses gigantes. Isso. Que inclusive são chamados de os heróis ou os homens famosos dos tempos antigos. É? Cara. Que também parece uma referência à ideia a ideia de semideuses. Né? Mas assim, aí continuando. Eu declarei, vós sois deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo, contudo, morrereis como qualquer homem. Vão perder aquela característica distintiva dos deuses, que é a imortalidade, que a gente estava falando lá da questão até do Jardim do Éden, né? Caireis como qualquer, ó príncipes. Então vocês, príncipes, né, senhores, administradores, vão cair como qualquer um, vão perecer como qualquer um, apesar da expectativa que havia sobre vocês, que era a perspectiva de eternidade, de divindade, etc. Porque o plano não foi para frente, então eu vou assumir as nações, né, que é o que entra na sequência. Aí fecha a fala de Yahvé nesse trecho do Salmo, e ele finaliza com o salmista, o cara que está escrevendo o Salmo, né, a voz aqui já do escritor, dizendo, levanta-te, ó Deus, julga a terra. Julgar a terra é servir como um juiz, né? Julgar não é necessariamente dar uma declaração final e explodir a terra. Julgar assuma o papel de juiz e fique julgando, fazendo justiça, né? Estabelecendo um momento de que agora para frente vai ter justiça. Então levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois as nações todas pertencem a ti. Então esse é um clamor desse autor nessa época que o Salmo 82 foi escrito, que não dá para saber exatamente quando que foi, né? Porque esse texto não tem data, é difícil você saber exatamente. Mas nesse tempo, esse autor tinha a expectativa de que Yahvé, um Deus específico, que é o Deus supremo na visão desse autor, deveria assumir o controle geral sobre todas as nações, que vai contra as expectativas e contra a mentalidade que os povos pensavam antes. Os próprios israelitas pensavam de forma diferente antes. Você tem, por exemplo, eu tô falando demais, inclusive, depois eu tenho que passar a bola Ainda um pouco, bem que você fala demais, senão não tem programa. Mas tem um trecho, acho que é no livro de Juízes, que tá tendo um conflito por terra entre israelitas e moabitas, que é o reino vizinho ali de Judá, e aí o moabita vem falar assim, não, essa terra é nossa. Aí o israelita fala assim, não, essa terra Yahvé deu para nós. O que é de vocês é que Quemosh, o seu Deus, deu para vocês. Essa é a mentalidade mais antiga ali de Israel e Judá. É que Yahvé é o Deus de Israel. Eles não têm problema nenhum com os moabitas adorarem Quemosh. Os moabitas fazem o que é esperado deles, que é adorar o Deus tutelar, o Deus patrono no local deles. O problema que os autores da Bíblia têm é com Baal e Asherá serem adorados em Israel e Judá. Que acontece o tempo inteiro. E praticamente a Bíblia inteira é condenação de idolatria do povo. Não é isso? Aí, o que é idolatria? É adorar deuses que não são Yahvé. Não é que esses deuses não existam na perspectiva dos autores. Eles não estão falando que esses deuses não existem. Eles estão falando que vocês são a herança de Yahvé. Vocês devem adorar Yahvé. Quando for para levar uma vítima sacrificial, for para levar um vinho, for para levar um pacote, um saco de trigo, é para levar no templo de Yahvé, não é para levar no templo de Baal. Vocês não é para adorar Baal. Só que não só o povo, mas os reis mesmo daquela região adoraram vários deuses o tempo inteiro. Se você pega o livro de reis, os livros de reis, né, que contam as histórias lá dos vários reis, então você tem Acabe, por exemplo, que eu citei aqui, você tem o Josafá, infinidade de reis. Segundo o texto de reis, acho que são 20 reis de Israel que são citados. Dos 20 são condenados tendo feito mal aos olhos do Senhor. Então, dos 20 reis que são mencionados, todos eles são reprovados. Sim. Ou seja, não era a exceção à regra, era a regra. Em Israel, os reis e o povo adoraram outros deuses o tempo inteiro. Só que a perspectiva bíblica esses caras estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Mas veja, é importante do ponto de vista histórico também
separar o que era a religião praticada naquela região e o que era a religião esperada por um conjunto específico de pessoas que são os autores da Bíblia. É como se você pega hoje uma pessoa, sei lá, um católico, e ele, vamos supor que é um católico um pouco mais fervoroso, assim, mais, sei lá, um pouco mais radical, mais intolerante também, vai falar assim, olha, todo mundo que adora diferente de mim é satanista, ou coisa do tipo, tá adorando o diabo. E aí ele vai condenar o povo por isso. E aí ele escreve um monte de texto falando assim, o pessoal tá fazendo macumba aqui, o pessoal tá indo consultar pastor que tá errado porque deveriam estar ouvindo o magistério da igreja, não sei o quê. Começa a condenar todo mundo. Aí você pega esse texto escrito por esse católico, ou pelo grupo do qual ele faz parte, várias outras pessoas escrevendo coisas parecidas, e daqui a 1000 anos você usa esse texto para tentar interpretar o que é a religião no Brasil. Vai funcionar? Não. Você só vai ter a perspectiva de um grupo específico que registra qual que era a realidade histórica em alguma medida ali, porque eles falam que tá tendo macumba, que não sei o quê, então pelo menos ele assume, né? Ele reconhece a existência dessas coisas, mas ele vai falar que tá errado. Então, o que eu queria entender, coloca aquele mapa depois de novo aí, Kratos, por favor, é que assim, quando você fala que os israelenses, os judeus assumem que tem outros deuses, não é que eles assumem que esses deuses têm poderes também, ou que se vocês acreditam nesses deuses, portanto os deuses existem para vocês. Ou eles assumem que existe o nosso Deus, ele é o mais poderoso, e existem outros deuses com poderes também, que o meu Deus luta com esses deuses. Qual que é a visão desse povo? Então, esse é um tema muito difícil, porque a gente tem que ir de livro a livro, mas assim, na esmagadora maioria dos casos, não tem uma razão para você imaginar que eles estão duvidando da existência desses deuses e que esses deuses têm algum poder. Né? Exemplo, tem uma história... Meu Deus é maior. Isso. Ele vai vencer o seu Deus na batalha. E pra mim, o meu Deus é o único. Então, mas são duas coisas diferentes, então. Não, mas... Se o meu Deus é único, eu não acredito que o seu Deus exista. Não, mas depende, porque a linguagem é uma coisa muito equívoca. Você fala uma coisa, ela pode ser entendida de várias formas. Então, por exemplo, se eu falo assim, eu falo com a minha mulher assim, pra mim só existe você. Não é que ela sabe que existem outras mulheres. Você acha que ela vai me mandar no psicólogo porque eu perdi a noção de que existem outras mulheres no planeta Terra? Não, ela vai entender. Nesse sentido. Então você tem, por exemplo, tem uma parte do livro de Isaías, que é do capítulo 40 ao 55, que é um trecho específico de Isaías, que é diferente do resto do livro de Isaías, que é chamado às vezes de segundo Isaías, porque é de outro autor. E esse texto, ele fala o tempo inteiro, ele usa a expressão assim, eu sou Yahvé e não há outro Deus fora de mim não há Deus. Essas frases acontecem o tempo inteiro. Mas nesse mesmo livro, você tem uma cena que é o Yahvé condenando a Babilônia, e a Babilônia é representada como uma mulher. A Bíblia é muito poética, né? Então você tem que ter muito cuidado em fazer leitura literal. Então, Yahvé, para passar uma mensagem sobre a Babilônia, que está oprimindo Israel naquele contexto, ele fala assim, que você é uma mulher, a Babilônia é uma mulher arrogante e que diz para si mesma, eu sou e fora de mim não há outra. Será que esse texto está indicando que os babilônicos entendiam que só eles existiam? Não. Não. Mas assim, o que é relevante somos nós. Fora de nós, não há outro. Não importa. Tem até uma frase mais recente, né, que é fulana rainha, o resto nadinha. Já ouviu isso? É rainha ou é... Eu acho que é isso, né? Tipo... Não conheço, não. Eu já ouvi isso. Coloca Anitta rainha, o resto nadinha. Retoricamente, esse é o efeito. Entendi. Tipo assim, você não está duvidando da existência de outras figuras, né? Mas o que acontece no caso da Bíblia é que a Bíblia, de novo, ela vai sendo escrita pouco a pouco, você tem mudanças de pensamento ao longo desse período, você tem muitos contatos culturais também que vão influenciar esses povos a produzirem novas compreensões do sagrado. São pessoas que estão tentando entender ali a realidade na qual elas vivem a partir de uma certa cultura. E essa cultura muda. Então os discursos mudam também. E o que acontece é que mais para o final do período do Antigo Testamento, que é do exílio babilônico para frente, o que acontece no exílio? O povo perde o território.
Se você perde o território, vamos supor que você é um devoto de Yahvé nos tempos do Antigo Testamento. Como que você adora Yahvé? Você não ajoelha no chão e faz uma oração pura e simplesmente. Adorar Yahvé significa ir no templo fazer sacrifícios. Separar uma parte da sua colheita e levar 10% numa data específica no templo. Significa você circuncisar seu filho. Isso aí é mais doméstico, né? Mas assim, tem muita coisa que é o templo. Quase tudo é o templo. No dia das festas específicas, você tem que ir no templo. Beleza. Aí, não tem mais templo. O que vai acontecer com a sua forma de se relacionar com Yahvé? Vai ter que mudar. E se a sua forma de se relacionar com Yahvé muda, o que se fala sobre Yahvé e sobre como adorar Yahvé muda também. Então você tem uma ênfase inicial ali na importância do templo de Jerusalém, mas aí você chega nos profetas, os profetas começam a falar assim, que, palavra do Senhor, né? A minha cabeça, o meu corpo se estende até o céu e a terra os cabelos dos meus pés. O meu trono se estende até o céu e a terra os cabelos dos meus pés. Onde eu ponho o pé é a terra. Ou seja, Deus é grande demais, ele não cabe no templo. Aí fala assim, toda a floresta do Líbano, que é o lugar com mais madeira que eles conhecem ali, para fazer a metáfora, toda a floresta do Líbano não seria suficiente para fazer um holocausto, né, queimar animais, para Yahvé o suficiente para o tanto que ele é grande. Então eles começam a relativizar a questão do templo. Por quê? Porque agora eles vivem numa sociedade sem templo. Você precisa relativizar isso mesmo, senão a coisa não para em pé. E outra, a gente não estava falando que a ideia de Deus era bastante territorializada? Quemosh reina em Moabe, Dagon reina nos territórios fenícios, Baal aqui, Marduk na Babilônia. Beleza, só que agora você tem uma desterritorialização do povo que adora Yahvé. O que vai acontecer teologicamente? Uma desterritorialização de Yahvé. A partir do período do exílio para frente é quando a gente começa a ver mais textos com essa ideia de que Yahvé domina todo o mundo, de que todas as nações se curvarão a Yahvé, todo joelho se dobrará. O que é todo joelho se dobrará a Yahvé? As pessoas vão parar de dobrar o joelho para os seus deuses locais, que cada um tem o seu, e vai todo mundo adorar o mesmo Deus que nós. Então essa universalização da presença, da ação, do culto de Yahvé começa a crescer a partir principalmente do exílio.